Os anúncios Tá aí. pedindo, tá aí, né? Não, legal demais. E vamos falar um pouquinho aí de algumas coisas interessantes aí. Você começa na cosmologia, tipo início do universo mesmo, Isso. com o nosso querido Big Bang. O Big Bang e as teorias, né? E as outras, né? Que existiam antes, né? De fundamentar Legal. a teoria da evolução, da expansão do universo, né? Sim. Na verdade. Que tem origem num ponto inicial que deve ter surgido porque o seu universo está em expansão, então ele foi detonado a ser empurrado para frente. O que Isso é faz até as legal pessoas da gente- pensarem numa explosão, né? Um Big Bang, quer dizer, a grande explosão que deu Exato. origem a tudo. Que na Tudo verdade que é mais uma expansão do que uma explosão, né? A explosão é uma possibilidade, né? Sim. É. E até a gente falar disso aí tem. Porque assim, existem outras ideias de início do universo. Que o Big Bang não é uma. É até assim, se você pegar a ciência de forma clássica, pessoal, chamar a teoria do Big Bang é mais uma hipótese, né? É. Talvez a hipótese que, com os dados que a gente tem hoje, a que tenha mais a ver, porque com os dados que a gente tem de galáxia, né? De expansão, que a gente consegue observar, até da questão lá do lítio, né? Dos elementos químicos e tudo. Tudo isso converge para uma ideia de que seja desse jeito. Mas não é a única, né? E não é a que a gente tem 100% de certeza que foi, né? Tem, por exemplo, o Penrose, né? Que é um famoso aí, né? Físico, né? Que ele fala que não, né? Que o universo é cíclico, né? Que ele vai, Sim. se expande, depois depois contrai e tudo mais. E ele tem lá a ideia dele, a hipótese dele é essa, né? Tem um livrão também, né? De universo cíclico, que é legal pra caramba, na verdade. E ele tenta buscar em alguns dados ali, aonde o pessoal não tem uma interpretação correta, ele fala que pode ser um sinal dessa ciclicidade do universo e tudo mais. Essas outras ideias você também aborda no... Abordo. Vai Sim, levando, mostrando como que tudo vai... As alternativas também. As alternativas ao Big Bang, né? Inclusive os assuntos que contraditórios às teorias também. Eu gosto de abordar isso também. Legal. Eu acho assim, a ciência é algo que se move, né? Exatamente. Então, quando a gente tem outras propostas, a gente tem que pelo menos saber, porque se alguma vez a tendência, o conhecimento seguir um caminho que não é aquele que foi mais fundamentado e tender para uma outra teoria, às vezes já tem uma teoria já definida que possa enquadrar essa nova teoria. Sim. Sabe? Não, isso é importante isso faz até parte. para o pessoal entender como funciona a ciência, né? Como a gente fala. Ciência talvez é muito mais baseada em pergunta, né, do que numa resposta, né? A gente está indo atrás. E aí a parte de destino do universo, você trata aí também? Daquelas possibilidades? Sim, como que ele sim. pode... É né? o que vai acontecer no futuro e tal. Não, eu abordei tudo. Legal. Tá redondinho, sabe? Assim. Arredondei tudo. Big Não Crunch. tem nenhuma aresta, não. Não, legal. Eu procurei abordar todos os assuntos relacionados a esses temas, Que sabe? demais. E aí começa então na cosmologia com essas ideias todas. Aí depois entra no sistema solar. Evolução estelar, né? Exato. Da criação dos elementos químicos da evolução estelar, da criação dos elementos químicos relacionados com as estrelas, né? Porque o próprio início do universo já gerou hidrogênio, hélio, né? E um pouco de lítio, né? E daí para adiante, aí os elementos químicos, os demais, carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, tudo isso foi surgindo com a evolução das estrelas, né? Na fabricação dos elementos químicos durante o período de vida delas, e alguns que são formados em grandes explosões, né? Em choques também, Exato. de onde formam outros elementos químicos que compõem a natureza. E a partir da matéria-prima já pronta, é aí que começou a constituir os planetas, né? E novas estrelas de novas gerações. E aí tem um negócio legal para a gente falar para o pessoal que, por exemplo, uma maneira de criar... a gente tem um universo, né, que é cheio de elementos leves, né? Vamos dizer assim. Os elementos mais pesados, eles precisam de uma
indústria muito poderosa para criar eles, tá? Vamos dizer dessa maneira. E a melhor indústria que a gente tem no universo é o coração das estrelas. Então é ali que são forjados os elementos mais pesados, até o ferro, por exemplo, é forjado ali dentro. Quando essas grandes estrelas elas explodem, a gente chama isso de supernova, é um processo todo que acontece, né? Elas acabam, meio que também, né, é uma implosão seguida de uma explosão, né? Elas espalham, a onda de choque delas vai e junto vão esses elementos. E olha que legal, né? Você tem a morte de uma estrela e é na hora que essa onda de choque passa numa grande nuvem de poeira e gás que está aí pelo universo, que agita essa nuvem e começam a formar novas estrelas. Entra em colapso. Então a supernova, ela é o resultado da morte de uma estrela, só que a consequência dela é dar origem a novas estrelas. Isso aí é um negócio sensacional, né? Eu acho uma das coisas mais sensacionais Fênix, que tem. Né? Eu lembro do Carl Sagan falando isso, da Fênix, né? E aí junto, pessoal, vem os elementos que vão ficar grudadinho ali. Na hora que formar a estrela, forma um planeta. Tal. Por isso que o Carl Sagan falava, né? Que nós somos feito de poeira de estrelas. Porque o elemento químico que a gente tem aqui, o cálcio, né? O fósforo, veio de uma explosão de uma grande estrela numa determinada região, né? E legal pra caramba, porque semana passada saiu um trabalho falando justamente disso. Talvez tenham sido 15 supernovas que explodiram na vizinhança da onde que estava para poder gerar, para o sistema solar acontecer do jeito que está. É para alimentar, né? Primordial, né? Isso. De matéria-prima suficiente, né? Que a gente chama de metalicidade, né? Quer dizer, tem que ter metalicidade, é os elementos químicos necessários para formar um planeta como a Terra, né? E com uma biomassa suficiente, né? Para ter seres vivos na quantidade que tem, né? Porque se for pensar, a massa de seres vivos na Terra é imensa, né, gente? mas tinha que ter uma matéria-prima, senão não teria, né? Exatamente. Então, a vida, depois que ela se formou, ela começou a recolher essa matéria-prima que existia na superfície da Terra e foi formando, né? De uma forma bem organizada, né? Tudo isso que nós vemos hoje, né? A diversidade dos seres vivos que existem no nosso planeta. Inclusive nós, né? Fazemos parte disso. E aí o Douglas Galante veio aqui, um dos primeiros programas. E Douglas Galante, que é astrobiólogo, né? E tudo, né? E eu troquei uma ideia com ele sobre isso aí, né? Uma das coisas que o pessoal me xinga muito, pode me xingar aí agora, que eles perguntam para mim se eu acredito que tem vida parecida com a nossa em outro lugar do universo. Eu falo, cara, não tem. Eu sou taxativo, entendeu? Aí o pessoal, mas como assim, cara? Porque o universo é muito grande. Vou dar a minha teoria. Aí vamos ver o que você acha dela. Certo. Minha teoria é o seguinte: a vida, essa aqui, tá? Vamos chamar aqui essa, porque aquele dia com o Douglas aqui, a gente fala o que é uma vida inteligente, evoluída, tudo isso tem uma discussão que, cara, a gente ficaria aqui o resto da vida. Mas vamos considerar que nós aqui, isso aqui, humanoides aqui, somos inteligentes e evoluídos, né? Para a gente chegar aqui, a gente tem uma equação que, na minha opinião, aí depois você dá a sua, a gente nem sabe ainda quais são as variáveis que tem ali. Sim. A gente conhece algumas, tem que ter água, tem que ter carbono, tem que ter fósforo, nitrogênio, oxigênio, e aí tem que ter uma estrela parecida com o Sol, você tem que estar numa distância que não pode ser nem muito perto nem muito longe. Muito provavelmente você tem que ter uma lua grande relativamente ao planeta, que é o caso da nossa lua. Você tem que ter um campo magnético, você tem que ter placa tectônica. Olha, eu nem cheguei nem em nada. Só do que eu estou lembrando de cabeça, olha quantas variáveis eu já falei. E muito provavelmente a gente não conhece nem de perto quantas variáveis para formar essa vida aqui, entendeu? A gente conhece. Eu lembro, eu falo isso direto, porque tem um trabalho que saiu que a Lua, num determinado momento, ela pode ter tido um campo magnético. E esse campo magnético da Lua, ele pode ter protegido a Terra. Olha que coisa interessante. Num determinado intervalo de tempo, que foi um intervalo de tempo crucial para a vida dar uma desenvolvida e chegar nisso aqui. Então, assim, são coisas que a gente nem sabe quantas são.
entendeu? E para essa equação perfeitinha, porque tem que estar tudo na proporção correta também. Se a gente tivesse 2% a mais de oxigênio aqui, talvez a gente não fosse a gente. Seria um outro bicho aqui, né? Na minha opinião, isso aí não tem em outro lugar do universo. Para mim, é só aqui mesmo. Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que existe a possibilidade de existir. Bom, eu não sei que tipo de vida que você está falando. Não, tô falando essa aqui, ó. Vamos falar. Vida complexa, né? Isso. Tá, inteligente, não, inteligente evoluída. Isso eu muda falo. muito. Não, bactéria e tal, eu acho que a gente tem aqui no sistema solar. Eu acho que assim. Mas essa aqui, nossa, que fala, que lê, que bebe e tal. Isso. Essa aqui, vamos considerar que essa é evoluída. Vivos, simples, deve ter muito, porque matéria-prima para a vida existe sim. Tá? Existe bastante no universo. Porque nós já temos um certo nível já de tempo necessário, um tempo necessário para que haja matéria-prima para a vida, né? Então, todas essas estrelas que já existiram, muitas que já explodiram, né? E deixaram suas camadas externas no espaço interestelar, deixaram matéria suficiente, sim, para formar vida simples, né? Quando a gente fala assim, é que nem aquela história, eu quero saber se tem vida fora da Terra. Bom, para mim, se tiver uma bactéria, estou falando bactéria, mas não precisa ser bactéria igual a nossa, alguma coisa igual, parecida com uma bactéria, já está bom demais, assim, ao meu ver, tá? Já mostra que a vida é imperativa, ela já não fixa só na Terra, tá? Agora, existem muitos gargalos, né, como o Sérgio estava falando, para que a vida chegue onde nós chegamos. Aí são outros 500, tá? Porque a vida já existe aqui pelo menos há uns 4 bilhões de anos, 4,3, máximo 4,3 bilhões de anos que a vida existe na Terra. Mas nesses 4,3 bilhões de anos, tá, para surgir um ser igual nós, um primata que evoluiu a ponto de ter uma inteligência capaz de tecnologia, tá? Isso você pode contar assim, isso surgiu faz quanto tempo? Alguns milhões de anos atrás só. Para 4,3, 4,1 bilhões de anos, isso é um nada, tá? Então, se for pensar assim, se você considerar a Terra num tempo total de existência da Terra, o que marca na Terra? Seres unicelulares. Tá? Seres complexos? Não. Isso aí é uma ocorrência recente. Ou seja, ela não faz parte de todo momento de vida da Terra. Ela faz parte de uma beiradinha só. Os seres complexos. Quer dizer, então, se você jogar isso para novas estrelas com planetas, que tenha metalicidade, ou seja, composições químicas semelhantes à Terra. Tá? Então, a chance de você encontrar uma Terra é mínima. Uma Terra com seres complexos como nós. É mínima, porque a grande maioria, se tiver, ainda está a nível unicelular. Ainda nem pluricelular ainda. Unicelular, seres vivos de uma única célula. Tipo bactéria. Isso aí é o que deve existir em grande quantidade no universo. Eu acho que é bem possível, sim. Agora, vida complexa... Olha, tem que dar muito certo, porque se você tiver, olha, a coisa é um fato, se tivesse eliminado um nosso ancestral que deu origem à família de primatas, que deu uma linha, que deu origem à linhagem que chegou até a seres humanos, se você liquidasse esse ancestral, eu acho que não existia ainda nem nada igual nós aqui. Ainda existiria o quê? Animais, mas não existiria humanos. Muito menos primatas desenvolvidos. Não existiria gorila, não existiria chimpanzé, bonobo, não existia nada disso. Orangotango, nada disso. Existiria seres mais simples. Ainda. Agora, alguma coisa teve que acontecer para dar certo, tá? E para dar certo, e deu certo, tanto é que deu uma linhagem que chegou até nós. Agora, parece muito fácil isso, né? Quando ele fala assim, se tem gente, então tem que ter gente no resto do mundo, do universo. Não é assim.
Agora, a gente não sabe o que aconteceu aqui na Terra para acontecer isso. Exatamente. Deve ter acontecido muita coisa impossível que deu certo. Uma sequência de coisas que deram certo para ser o que nós somos. Tá? Nessa sequência de coisas, podia ser não um ser humano, um Homo sapiens, podia ser um outro animal evoluído também. Tá? Então, a gente fica pensando, seres com dedos, né? com pernas. Nem sempre poderia ser isso. Podia ser um ser evoluído, diferente, até com tecnologia. Mas igual ao ser humano, não.